Olá, graças e paz. Mas eu estava me recordando aqui de um acidente de trânsito que aconteceu comigo em 2004. Estava de moto, estava com uma amiga. Nesse dia eu quebrei o acetábulo. E a gente aprende, né, que quando a gente descobre o nome do osso que quebra num acidente de moto, é porque não é fácil, né? É algo grave. Nesse dia foi muito interessante. Ali deitado no chão, uma pessoa veio ao meu socorro junto com essa amiga que estava comigo. Ele não permitiu que eu me erguesse, me levantasse. Ele me viu ali esboçar uma vontade de me levantar e não deixou. Esse homem é um dependente químico que estava ali, que morava nas ruas, né? Estava até com a sua bebida ali na mão. E não permitiu que eu me erguesse, me levantasse. Ele até afastou algumas pessoas que estavam tentando me levantar na hora. Ele foi de grande ajuda naquele momento. Esse homem foi, entre outras pessoas que nós havíamos ajudado um tempo atrás, aqui, com algumas pessoas que têm dependência química, né? Mas infelizmente ele voltou para a rua. Mas naquele dia ele me ajudou a não ficar em pé. Ele foi uma bênção de Deus na minha vida naquele dia. Bom, aquele dia foi muito interessante em muitos aspectos. Primeiro foi esse, né, de que eu disse, dessa ajuda desse amigo que não me permitiu que eu ficasse em pé, mas também porque eu vivi uma experiência muito interessante. Ao entrar na ambulância, como todo ser humano, estava ali com dor, né? Mas eu comecei a citar um texto da Bíblia em voz alta. Mas eu não fiz isso porque eu queria, porque... Não, eu não sei. Aquele momento ali foi um momento muito interessante. Foi algo do Espírito mesmo no meu coração, em citar aquele texto em voz alta, na ambulância. Eu sabia que as minhas condições financeiras não eram boas para quem sofre um acidente. Sabia ali pela dor que eu estava sentindo que o acidente não foi fácil. Então eu comecei a querer me abater, né? Mas aí eu comecei a citar esse texto aí, no momento que eu citava, meu coração começou a encher de esperança. Abacuque 3,17 foi o texto que eu citei. Diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Bom, eu confesso que pouco sabia do contexto do profeta Abacuque e por que ele havia escrito esse texto. Mas eu achei muito pertinente dizer isso naquele momento. Ainda que me falte tudo, ainda que me falte a saúde, ainda que me falte a provisão de fazer com que essa cirurgia pudesse acontecer, né? Eu presumia que era caso de cirurgia, e de fato foi. Que eu não perdesse a alegria, a satisfação de estar em Deus. Pedi ao Senhor, e eu tenho certeza que aquilo foi do Espírito, né? Para não perder a satisfação, a alegria de estar no Senhor. Porque uma coisa é verdade, né, amados? Quando a gente começa a viver grandes aflições, é da nossa natureza humana querer duvidar, né? Quando a gente percebe que nos falta o suprimento, a saúde, as oportunidades, é da nossa natureza a gente começar a ficar ruim, a ficar mal, a nos sentir abandonados. Então eu pedi a Deus naquele momento: Senhor, que eu não perca a esperança, que eu não perca a vontade, o desejo de estar na Tua presença, muito menos a alegria de compreender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então, naquele momento fez sentido esse texto, fez sentido eu citar esse texto em voz alta, ainda que, gostei muito dessa expressão, né? Ainda que me falte. Bom, hoje aprendendo um pouco mais sobre o contexto sobre o qual o Abacuque escreve, né? O capítulo 3, o livro todo, a gente começa a perceber que o Espírito Santo é bom, né? Não por causa disso, né? Mas a gente vai tendo maturidade de entender que o Espírito Santo cuida da gente, nos faz falar as coisas certas no momento certo, mesmo entendendo muito bem o que está dizendo. Mas olha que interessante, a gente percebendo agora, à luz da Bíblia, os ideais pelas quais o profeta Abacuque havia escrito, a gente pode aprender algumas coisas. Primeiro, o capítulo 1 de Abacuque, né, ele recebe ali da parte de Deus uma sentença. Bom, Deus havia decretado uma sentença contra o pecado. Deus ia permitir que a luta chegasse no povo. O capítulo 2, resumindo aqui, o profeta tem uma visão da parte de Deus. E entre outras coisas, ele aprende
que o justo viverá pela fé. Bom, o profeta Abacuque, dos profetas do Antigo Testamento, é o único que fala que o justo viverá pela fé. Tanto que Paulo depois vai citá-lo lá em Romanos 1,7, né? Interessante como o profeta ele está atenado ali para aquilo que o Senhor está dizendo. Mas o profeta Abacuque, diferente dos outros profetas da sua época, não é um profeta que vai às ruas como um arauto. Ele não é um profeta que vai para a rua profetizar. Pelo contrário, ele vai para o quarto, ele vai para Deus. Ele clama ao Senhor. Ele faz perguntas para Deus e pede respostas. Tanto que no capítulo 3 é Deus respondendo a Abacuque e enchendo o seu coração de esperança. Enche o coração de esperança de uma maneira que o profeta pode ter começado a chorar quando começa a escrever, mas ele termina com alegria de compreender que Deus está no controle tanto da sua vida quanto da nação. Bom, ele estava em angústia, mas agora ele estava cheio de esperança. E agora ele é capaz de dizer isso. Ainda que a figueira não floresça, que o produto da oliveira minta, que não haja vacas nos currais, todavia me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Bom, ele havia experimentado o cuidado de Deus, havia percebido que o Deus que ele amava e ama, tinha dito a ele, olha, eu cuido de vocês, eu cuido do meu povo, compreendo apenas o momento que vocês estão vivendo. O meu justo viverá pela fé e eu vou providenciar na vida de vocês todo o sustento. Não se preocupe, ainda que aparentemente vocês possam perder tudo, vocês não vão perder a minha presença, o meu amor, a minha misericórdia diante de todos vocês. Bom, citei esse texto lá na ambulância e foi bem pertinente, né? Porque realmente eu não tive condições de fazer aquela cirurgia, uma cirurgia cara, né, na bacia. E Rondônia não tinha um aparelho, para você ter ideia, só tinha em Porto Velho. E era muito difícil, né, para poder fazer a operação. Aí o que aconteceu comigo? Eu fui para Vitória, a Vitória aqui, no estado do Espírito Santo, e lá eu ganhei uma cirurgia de R$29 mil. Deus havia providenciado todas as coisas para mim, amigos e amigas. Essa conta foi paga por uma comunidade evangélica e eu fico muito grato por isso. Mas primeiro porque Deus estava no controle de todas as coisas e dizendo para mim, filho, fique em paz. Porque aquilo que é mais importante você perdeu, que é não perder a esperança, a alegria de estar na minha presença. Eu aprendo, amados, que a Bíblia nos ensina aquilo que depois o Salmo 37, o salmista vai nos ensinar. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Fique tranquilo, mesmo que não haja nada, mesmo que falte tudo, nós ainda temos Deus, tá bom? Fique tranquilo, Ele providenciará todas as coisas para a sua vida, para o seu coração. Creia nisso, em nome de Jesus.